Certa vez, 3 alunos do Maggid estavam filosofando. O que você faria se você fosse Deus? 3 grandes rabinos, 3 grandes mestres, e cada um deu a sua resposta. O primeiro falou: se eu fosse Deus, eu acabaria com todas as doenças. Eu acabaria com as tragédias, com o sofrimento. Realmente, isso é algo bastante complicado de compreender, de viver. Isso é algo que todos os teólogos, ou todos aqueles que dizem acreditar em Deus, eles se deparam. Como pode um bom Deus permitir tanto sofrimento? Tem algo que eu costumo perguntar nas minhas aulas presenciais, quando existiam aulas presenciais, se Deus quiser em breve novamente. Alguém aqui gosta de dor? E todos balançam a cabeça, não. Falei, sério? Ninguém gosta de dor? Então como pode ser que você vai no dentista, você pede para ele, por favor, faz um canal, trata o canal, dói bastante, você agradece e ainda paga? Ou alguém que precisa passar por uma cirurgia, ele paga um bom dinheiro para alguém causar para ele dor. E aqui é um ponto importante antes de continuar a falar dessa história desses 3 rabinos, que o grande problema do ser humano não é a dor, é a interpretação da dor, é o sofrimento. O sofrimento já é a interpretação humana do fato. A dor, quando ela tem um objetivo, a dor, quando ela tem uma explicação, ela tem um benefício, o ser humano suporta e agradece. Só que a nossa vida não é um comercial de TV, onde você vê antes do produto, depois do produto ser aplicado. A nossa vida não é um filme. Ela é um filme, só que nós assistimos apenas imagens avulsas, fotos, e fica difícil entender o raciocínio divino por trás de tudo isso. Só que essa pergunta, independente de como que você quiser falar, então eu não estou enrolando, estou querendo voltar para o ponto. A dor não é a questão. A questão é o sofrimento. Por que Deus permite sofrimento? Por que pessoas boas, por que justos sofrem, pessoas boas passam por dificuldades? Isto é a antiga pergunta judaica. Nós temos um livro inteiro do Tanakh, o livro de Jó, que trata exatamente sobre isso. E muitas pessoas têm essa dificuldade. E ela não começa de hoje. Moisés, o nosso grande Moisés, Moshe Rabbeinu, ele questiona a Deus e fala: Deus, me explica, eu não estou entendendo a lógica de tudo isso. E Deus ele responde para ele: Moishe, calma aí, você está querendo demais. Que lo irani Adam vachai, não existe um ser humano que me entende. Espera, quando você subir para o céu, você vai conseguir entender e ver o filme completo. Agora aceita. Só que não é fácil aceitar. Muitas pessoas passaram pelo holocausto e se mantiveram firmes. E muitos declaram ter perdido a fé. E eu não julgo eles. Não é fácil. Não é fácil alguém que passa por dor e interpreta como sofrimento. Portanto, diz esse grande pensador, esse grande rabino, um dos 3 alunos do Maggid, falou: se fosse Deus, eu acabaria com o sofrimento. O segundo aluno, ele vira para os outros 2 e diz: se fosse Deus, acabaria com a miséria. Eu não consigo ver pessoas passando fome. Não pode ser. Um mundo onde que teria comida para todos. Um bom Deus, como ele permite
Tamanha miséria. É parecido com o primeiro. E o terceiro aluno, que não era ninguém mais, ninguém menos que o famoso Alter Rebbe, quem se tornou o sucessor do Maggid. E o primeiro Rebbe de Lubavitch, Rav Shneur Zalman de Eliade, ele falou o seguinte, e aqui eu quero que vocês prestem atenção. Se eu fosse Deus, eu faria exatamente como ele. Se eu estou pensando em ideias diferentes, isso mostra que eu não sou Deus. Baruch atah Eloheinu melech haolam shekol haolam b'rei. O que o Alter Rebbe estava querendo dizer? Se eu falar que tem algo que tem que ser mudado nesse mundo, se eu fosse Deus, eu mudaria. O que você está dizendo? Deus, você errou. Deus, alguma coisa que você fez aqui não está certa. Você tem que arrumar. Será? Será que nós sabemos melhor do que Deus o que tem que ser feito? Isso é muito perigoso. Mas calma aí. E agora eu quero perguntar para todos vocês. Pessoal do Facebook, do Instagram, a grande pergunta é a seguinte. O que significa tefilá? O que significa rezar para Deus? O que eu estou fazendo exatamente? Eu declaro para Deus, Deus, você é o Criador do mundo. Você cuida de todos os detalhes do mundo. E lá a gente descreve na reza todos os detalhes, desde do mineral até as esferas celestiais, como Deus ele cuida de tudo nos mínimos detalhes. E depois eu fecho os olhos e falo, Deus, só tem um pequeno detalhe. Aquela pessoa que está doente, não, quero que você cura. Essa dificuldade financeira, vamos resolver. Aquela pessoa que não está conseguindo casar, dá um jeito aí. Aquele que não consegue ter filhos, o que é isso? Se Deus ele cuida de tudo, Deus que orquestra tudo, Deus ele está regendo o mundo todo, eu vou dar ideia para ele? E não só que eu dou ideia, eu peço, imploro, suplico. E não só isso. Antes da reza, o que dizem nossos sábios? Que para a reza ser bem aceita, nós costumamos dar tzedakah antes da reza. Eu estou pedindo tzedakah, eu pratico a tzedakah. Meus amigos, vamos parar para pensar. O que significa quando você precisa de algo de alguém, você vai lá e coloca um dinheirinho? Como se chama isso? Suborno. Eu estou querendo subornar Deus com 1, 5, 10 reais? Que seja com 1.000 reais, com 1 milhão de reais. Eu estou subornando Deus? Ó Deus, olha aqui, ó. Vamos resolver as coisas aqui, eu estou te dando dinheiro, você pediu aqui para dar tzedakah, agora resolve para mim. Se você for parar para pensar, não tem nada mais ridículo do que a tefilá. Meus amigos, é justamente por isso que nós precisamos ter essa conversa aberta. Pode ser que eu estou falando aqui sozinho e vocês não podem responder. Primeiro que vocês podem responder por texto, mas no final eu vou dar espaço para vocês expressarem o que vocês estão sentindo. Mas antes de mais nada, deixa eu explicar uma coisa. Nós temos ideias erradas dos princípios básicos da vida e do judaísmo. Nós estamos nos aproximando de Rosh Hashanah e Yom Kippur. Aquela prece solene, para mim, a mais emocionante, de Rosh Hashanah e Yom Kippur. O Netan Etokef, onde nós falamos que nosso destino está na mão de Deus. O Hazan tem uma melodia especial, e depois todos nós juntos declaramos o Tshuvah, o Tfilah, o Tzedakah, Mavirin etroa agzerah. Nós gritamos, e tenho certeza que cada um também tem a intenção no que ele está falando. Que a Tshuvah, a Tfilah e a Tzedakah, elas Ma'avirina, elas anulam, elas tiram o mau decreto. Nós temos aqui o caminho para resolver o nosso julgamento.
Teshuvah, Tfilah e Tzedakah. O Rebbe tem uma famosa carta que ele diz que nós traduzimos essas 3 palavras erradas. E na hora que a gente traduz a palavra de uma forma errada, o sentido está errado e nós estamos também na direção errada. Teshuvah traduzem como arrependimento. Tfilah traduzem como reza. E Tzedakah traduzem como caridade. Não tem nada mais errado nessas traduções e que não nos ajudam a trilhar os 3 caminhos para trazer um ano bom e doce que todos nós queremos. E a nossa proposta é, se Deus quiser, nessas 3 aulas, hoje, nas próximas 2 aulas, analisar cada um desses pilares do judaísmo, da forma como a Kabbalah nos explica, como o judaísmo encara o verdadeiro significado de Tfilah, Teshuvah e Tzedakah. Hoje vamos focar na Tfilah. Tfilah é a palavra que nós vamos usar a partir de agora, não é mais reza. Reza eu não gosto. Oração é um pouco melhor, mas também não é Tfilah. Tfilah. Vamos falar no original. O que quer dizer reza? Reza, se você colocar no dicionário, significa implorar, pedir. Nós estamos, em outras palavras, pedindo para Deus mudar a sua ideia. E é assim que muitas pessoas encaram os seus pedidos e súplicas. Deus, eu sei que você decretou tal doença. Eu sei que você decretou tal situação. Mas, por favor, eu estou pedindo, eu estou implorando. Muda! Isso é ridículo. Isso é ridículo. Quem sou eu para mudar a vontade divina? Quem sou eu para mudar o desígnio divino? Ele não sabe melhor do que eu o que é o melhor para mim? Mas, por outro lado, a gente reza todo dia. E não só que a gente reza, a gente formula pedidos. E faz parte da Tfilah, os pedidos que nós fazemos. Tem muita gente que vai falar, não, a reza não é pedido nenhum. Eu só agradeço. Sério? Você só agradece? Você já viu a fila quando que depois da leitura da Torá a gente oferece para falar o nome, para Misheberach, para fazer uma bênção para cura? Tem uma fila. Todo mundo quer falar um nome. Todo mundo quer fazer um pedido. Eu quero só deixar claro, porque às vezes as pessoas param no meio da aula. Não tem nada de errado fazer pedido. O que nós estamos aqui é levantando uma polêmica, mas já vamos deixar claro que pelo judaísmo é muito, muito positivo e esta é a essência da reza, formular pedidos para Deus. Mas a pergunta é, como que fazer pedidos condiz com acreditar em Deus que tudo que Ele faz é para o bem e Ele sabe o que Ele está fazendo? Aqui entra o grande erro. Tfilah não é reza. Reza é pedir para Deus mudar o seu desígnio. Tfilah significa eu mudar. Não Deus mudar. Eu mudar. E como que eu mudo? Pega a palavra de Tfilah. Tfilah, qual que é a raiz? Pode ser pilel. Pilel é uma batalha interna, já vamos explicar. Ou pode ser tofel. Tofel quer dizer em hebraico grudar, juntar. Quando você tem pedaços, cacos separados, diz a Mishnah, atofel klicheres, aquele que ele junta os pedacinhos de barro, é usado o verbo de tfilah, de tofel. Ambas traduções elas chegam mais perto do verdadeiro sentido da reza, da tfilah. Tfilah é uma comunicação sincera. É uma forma de juntar as pontas, juntar eu com Deus. Se eu falo palavras, viro folhas e o meu coração não está lá, não basta. Se eu estou lá com o coração e não falo as palavras, também não basta. Nós precisamos dos dois. Precisamos falar as palavras com o lábio, escutar o que nós estamos falando e sentir o significado por trás das palavras.
Conta a história de um rabino que ele conseguia ler pensamentos. E no meio da reza, quando acabou aquela reza silenciosa, a Amidá, que é um momento que a gente tem uma concentração maior, que, entre aspas, entre parênteses, é o momento de fazer os pedidos, e está certo fazer os pedidos, novamente estou frisando. O rabino, ele parou a reza dele, ele foi para o meio da sinagoga, se aproximou de uma pessoa, deu a mão para ele e falou Shalom Aleichem, a expressão em Yiddish, seja bem-vindo. E o homem ficou assustado, que o rabino está falando seja bem-vindo. Eu não viajei, eu não fui para lugar nenhum, eu estava ontem à noite aqui, estou agora de manhã na reza. O rabino, o que aconteceu com ele? Falou, rabino, desculpa, mas eu não cheguei de viagem. Como não? Você foi lá para a feira na Europa fazer as compras de tecido que você precisa, você já fechou com os clientes. Enquanto você fazia a tua reza, o teu pensamento já resolveu tudo. Esse é um problema que todos nós enfrentamos. Nós podemos estar lendo todas as palavras, mas a nossa cabeça, ela não está lá. Nosso coração, ele não está presente. Tfilá significa que a mente e coração, juntos, estão buscando a conexão com Deus. É interessante que a Tfilá, na Kabbalah, é chamado de Zivug. Zivug é casamento, é a união do casal. E neste caso espiritual que está falando, esta união, ela precisa gerar filhos. Pela Kabbalah, o que significa pais? O que significa filhos? Então, cada um dos níveis espirituais, eles têm uma denominação. Chokhmah é pai, Binah é mãe, assim por diante, e tem os filhos. O que significam os filhos? Os filhos é as emoções, são as emoções. Está escrito que pensamento gera sentimento. O objetivo da Tfilá é o pensar na grandeza de Deus, é o pensar que Ele pode tudo, e por isso que eu peço para Ele. Agradecer por tudo. E esse pensamento gera um sentimento de amor e querer se aproximar dEle, e um grande respeito e reverência. A Tfilá nunca mudará a opinião de Deus. Nunca mudará a vontade divina, que é com certeza o melhor para mim. Se você tentar mudar a opinião de Deus, esta é uma reza em vão. Você está perdendo tempo. Se a pessoa ela pensa que com a reza dela ela vai mudar a opinião divina, ela não está rezando, ela está fazendo algo que não vai obter resultado. Eu queria contar para vocês uma história incrível. Que essa história eu escutei há muitos anos, na verdade essa história do Tanakh, mas nesse contexto que eu estou falando hoje, eu escutei há muitos anos do Rabino Shochat, te abençoado a memória, um grande gênio, e ele falou com tanta paixão que essa história não sai de dentro de mim. Uma história do Tanakh, de um dos maiores reis de Israel, Hizkiyahu HaMelech. Ele era um grande rei, ele era um grande profeta, e ele foi aquele que criou um sistema de ensino judaico tão perfeito que você não encontrava uma criança em todo Israel. O Israel, na época, era muito maior do que o Estado de Israel. Você não encontrava uma criança em todo o Estado de Israel, não que fosse analfabeta. Você não encontrava uma criança que não era bem versada nas leis mais complexas da Torá. Ele conseguiu realmente criar um sistema de ensino judaico de excelência. É dito que Deus queria que ele fosse Mashiach. Um dia, o primo dele, que era também profeta, Yeshayahu, Isaías, ele chegou para ele e falou: eu vim aqui, em nome de Deus, te passar um recado. Então, temos dois profetas. Nesse caso, já tem um profeta passando a mensagem para outro profeta. Deus mandou te avisar que seu tempo chegou.
prepare as malas. O rei Hizquiyahu estava doente e o primo dele estava falando: infelizmente você não vai sair dessa doença e teu tempo acabou. O Hizquiyahu vira para o primo e falou: o quê? O que você está falando? Eu também sou profeta. E eu sei qual que é o tempo de vida que eu tenho. Eu sei que eu tenho mais 15 anos de vida. Responde o profeta Isaías, ele falou: tá certo. Você tinha 15 anos, mas você falhou e você perdeu esses 15 anos. Eu? O que eu fiz de errado? Falou: você escolheu não cumprir a primeira mitzvah da Torá. Qual a primeira mitzvah que está descrita na Torá? Pru urvu milut haaretz. Ter filhos. Você escolheu não ter filhos. Uma coisa é Deus não abençoar com filhos. Outra coisa é a pessoa casar e escolher não ter filhos. Falou Hizquiyahu, falou: sim, perfeito. Eu escolhi não ter filhos e de propósito. Porque eu sei, pela minha profecia, que meu filho, ele vai ser um perverso. Ele vai ser uma pessoa que vai estragar tudo que eu fiz. A gente sabe que a terra de Israel está cheia de idolatria. O rei Hizquiyahu, ele varreu toda a idolatria de Israel, trouxe de volta a santidade, a conexão com Deus judaica, e de repente ele vê que o filho dele vai nascer para estragar tudo e vai ser um rei perverso. Ele falou: eu não quero, de jeito nenhum. Eu prefiro não ter filhos, mas eu não quero que venha para o mundo um rei perverso. E aqui o profeta Isaías, primo dele, diz o seguinte, uma coisa muito importante para a nossa vida: quem te pediu para intervir nos caminhos de Deus? Você faz a tua parte e Deus, ele faz a parte dele. Você tem a mitzvah de ter filhos. Agora, se ele vai se comportar ou não, isso aqui não tem a ver com você. Você vai tentar dar a melhor educação possível que você pode para o seu filho. Mas não está certo o que você fez. E agora, sinto muito. O rei Hizquiyahu tinha humildade suficiente para reconhecer. Ele falou: Deus, ok. Desculpa, ele falou: meu primo, tá bom, não tem problema nenhum. Você tem total razão. Reconheço o meu erro e eu vou resolver isso. Para não ter filhos, eu não casei. Vamos fazer o seguinte: você tem uma filha, eu caso com a sua filha, e quem sabe o mérito conjunto meu e seu e da sua filha, nós vamos conseguir que nosso filho não seja tão ruim. E o profeta Isaías falou: meu amigo, o que você está falando na minha filha? Eu estou te falando em nome de Deus. Deus acabou de avisar que você não vai viver. Eu sinto muito, eu não queria te dar essa notícia, eu gosto muito de você, mas é isso. Hizquiyahu, que era o rei, falou para ele: sai já daqui. Karmi kublani me avotai essa. Eu tenho uma tradição dos meus pais. Afilu cherev munachad al tzavaró alimnat somen rachamim. Mesmo que você tenha um cherev, uma espada no seu pescoço, e a morte já é certa, nunca deixe de pedir pela compaixão divina. Ele virou a face para a parede, então eu vou entrar nos detalhes do Tanakh, ele virou a face para a parede para ter mais concentração, e ele começou a rezar. Ele rezou, a prece dele foi aceita. Ele casou com a filha do profeta Isaías, eles tiveram um filho e ele viveu mais 15 anos. E realmente, o filho dele foi o rei Menashe, que foi um rei perverso, um rei que colocou idolatria em todos os lugares de Israel. Mas o ponto dessa história é o seguinte: o que aconteceu exatamente nessa barganha aqui? O rei Hizquiyahu, ele sabia que ele tinha mais 15 anos para viver. Ele falhou, Deus tirou os 15 anos. Certo? Agora ele vem Deus fala: Deus, vamos fazer de volta, vamos resolver. Me dá de volta que eu vou... O que esse
O que é esse negócio com Deus? Você fica mudando a opinião de Deus? Escutem bem, meus amigos. Hashem não muda de opinião. Da parte de Deus, nada mudou. Quem mudou foi Hizkiyahu HaMelech. O rei que tinha que morrer, morreu. Quem sobreviveu foi um outro Hizkiyahu, uma pessoa diferente. Essa pessoa pode viver. Tem aqueles que falam em fatalismo. Se alguém decide pular da ponte, se é para eu morrer, eu vou morrer. Se é para eu viver, eu vou viver. Não é isso que Deus ele fala. Deus ele coloca o teu tempo de vida. Agora tem certas qualificações. Nesse caso, ele escolheu encurtar a sua vida. No momento que Deus ele tem a conta para cada um, mas a falha dele de escolher não ter filhos trouxe para ele uma diminuição de 15 anos. Mas na hora que ele se transformou, ele virou uma nova pessoa. Essa nova pessoa não teve um mau decreto de menos 15 anos. Ele pôde viver aquilo que estava estipulado para ele. Deus não mudou. Quem mudou foi ele. Ele mudou para ruim, perdeu. Ele mudou para uma pessoa boa, voltou ao estado original. E esta é a essência da Tefilá. O Talmud ele conta uma parábola do ladrão religioso que antes dele roubar, ele vai na sinagoga, dá uma tzedakah, promete que ele vai se comportar direitinho e ele pede: Deus, por favor, me ajude que esse roubo seja bem sucedido, que o alarme não toque, que ninguém me pegue e que eu consiga encontrar bastante dinheiro no cofre. Calma aí. Você vai na sinagoga, pede para Deus, e você pede para Deus algo contra a vontade dele? Está nos 10 mandamentos, não roubarás? Desculpa, não roubarás nos 10 mandamentos, não sequestrará. Está escrito na Torá, não roubarás? E a explicação é a seguinte: a fé dele vai até um ponto. Ele acredita em Deus, tanto é que ele acredita no poder da reza dele. Só que ele não vê relação entre a reza dele e seu dia a dia. Esta é uma reza do ladrão religioso. E quantas vezes nós nos comportamos dessa forma? Eu quero que Deus mude a vontade dele, mas eu não estou pronto a mudar as minhas atitudes. Isto não é tefilá. Isso pode ser reza. Agora isso não é tefilá. Tefilá não é mudar a opinião de Deus, é mudar o nosso comportamento. Tanto é que em hebraico, quando a gente fala leit palel, mit palel, alguém que está rezando, é reflexivo. Porque a tefilá é algo reflexivo. É algo que eu tenho que falar comigo mesmo. Algo que eu tenho que lidar com o meu interior. E por isso que é muito difícil para várias pessoas. As pessoas não conseguem ficar sozinhas consigo mesmo. As pessoas têm muita dificuldade. E esse é o motivo que a gente fica o tempo todo no celular ou na televisão, etc., ou qualquer outro tique nervoso, a gente não consegue ficar calmo com nós mesmos. E por isso que a tefilá é difícil. Se a pessoa abre o Sidur, abre o Mahzor e fica lendo palavras, virando páginas e reclamando que é todo dia o mesmo texto, é muito texto, a pessoa não começou a entender a oportunidade de ouro que é a tefilá. Só para vocês saberem uma frase de impacto. Assim dizem os cabalistas: não existe prazer maior do que uma tefilá bem feita. Estão escutando bem? Todos os prazeres que vocês gostam e imaginam que são os melhores prazeres do mundo, não existe prazer melhor do que você estar bem com você mesmo. Essa paz interior, ela é alcançada através da tefilá.
E por isso que nós falamos que a tefilá, ela também é um sinônimo de tchuvá. Nós falamos que a tchuvá é o outro dos 3 pilares. Tefilá e tchuvá, elas estão interligadas. Na verdade, a tzedakah também está interligada. A gente dá tzedakah e faz a tefilá com tchuvá. Esses 3 pilares, eles estão conectados. Mas hoje vamos focar no sentido da tefilá. A tefilá, de certa forma, é um recomeço. A cada noite, eu tenho que tomar a decisão que amanhã vai ser diferente. E a cada manhã, eu começo com o pé direito, com a intenção que hoje seja um bom dia. Um dia de boas ações. A tefilá é uma conexão, é um casamento. Como que uma famosa parábola conta que um rei, ele anunciou que era o aniversário dele e ele gostaria de dar um presente. Todo mundo poderia do seu reinado entrar e fazer o seu pedido e que seu pedido seria atendido. E assim foi. Cada um chegou lá e pediu o que ele queria. Até que chegou uma pessoa e falou: Vossa Excelência, o que eu vou pedir? Pedir uma carroça nova? Uma casa nova? Eu gostaria de ter um mérito, de poder ver o rei todo dia, mesmo que se fosse por alguns instantes. E o rei adorou o pedido dele e, obviamente, ele concedeu. No final das contas, esse homem ele ganhou mais que todo mundo, porque ele tinha todo dia a oportunidade de ver e falar com o rei. Este presente, todos nós temos. Presente incrível, onde nós podemos falar com Hashem e expressar os nossos pedidos. E se não tem pedidos, se conectar com Hashem. E não existe prazer maior do que esse, de poder estar em conexão com a nossa fonte. Não é eu com Deus, eu com o meu Criador. É eu com a minha fonte, com a minha essência. Estar bem consigo mesmo. Voltando para a pergunta original. Se você fosse Deus, o que você faria diferente? Essa pergunta não é teórica. Se você fosse Deus. Você é Deus. Cada um de nós é Deus. Isso é uma coisa incrível. Porque Deus, quando nós pedimos uma coisa para Ele, Ele vira e pergunta para nós. Se eu pedisse isso para você, Deus fala para o homem, você faria? Você daria? E aqui vem a nossa vez de responder. E isso é algo que é uma dica importante para a nossa vida. Diz o Baal Shem Tov que nós que damos o veredito para os nossos pedidos. Prestem bem atenção. Somos nós que decidimos o que vai acontecer conosco mesmo. Como? O Baal Shem Tov chama a atenção para uma frase dos nossos sábios. Saiba perante quem você vai dar veredito e julgamento. Deveria ser ao contrário. Primeiro tem o julgamento, depois tem o veredito. Diz o Baal Shem Tov, primeiro você dá o veredito e depois você é julgado. Deus ele faz aparecer uma situação parecida com a sua, na sua frente. E Deus ele quer saber como você vai julgar isso. Se você julgar o outro inocente, você deu o veredito para si mesmo. Por isso é muito importante tomar cuidado com o que nós falamos e como nós julgamos o outro. Não é à toa que nossos sábios dizem, sempre julgue o outro para o bem. Não julgue o outro até que você se encontre na mesma situação que ele. São regras de ouro, não só para o bom convívio, para o nosso próprio bem. A tefilá, ela vai ser respondida de acordo com a nossa generosidade. Então nós damos a tzedakah, é uma forma de demonstrar a generosidade, e nós somos generosos com os outros. De que forma? Alguém está precisando de um sorriso. Está precisando só que você fale para ele, oi, bom dia. Não muito mais do que isso. A generosidade, até já usaram isso para as frases de impacto, generosidade gera generosidade. Isso é do judaísmo. Somos nós
aqueles que damos o veredito para a nossa tefilá, para os nossos pedidos. Como rezar? Fale com o coração. Os nossos sábios, eles criaram um texto, criaram um livro para nos ajudar. Se o livro não está te ajudando, não tem problema. Pega uma parte do livro. Pega uma reza, uma oração, uma tefilá que faça sentido para você, que esteja perto do teu coração e foque nela. Como diz o grande Alter Rebbe, é melhor pouco bem feito do que muito sem intenção. Principalmente agora nas grandes festas. Você tem um livro grande, muitas páginas, e as pessoas pensam, sabe o quê? É tão grande, melhor fechar, que eu não sei nem por onde começar. Não, de jeito nenhum. Pega uma página, pega um parágrafo, pega uma palavra e foque na sua conexão com Deus. Tem uma história que eu nunca vou esquecer, de um colega estudando na Yeshiva em Israel. Um dia, ele chegou para o mentor. Cada Yeshiva, Lubavitch, tem um mentor, um mashpia, um guia espiritual. E, normalmente, você tem que ser aberto com essa pessoa para ele poder te ajudar. Ele chegou para o mashpia e falou, Rabino, eu peço desculpas, mas eu não estou afim de rezar hoje. Você tem a reza todo dia. Você coloca o tefilim, tem uma reza, 45 minutos, 1 hora. Eu não estou afim. Estou muito chateado com Deus. Tinha acabado de acontecer lá um atentado, morreu pessoas, ele estava muito mexido, ele falou, eu não consigo rezar para Deus hoje. E eu fiquei surpreso com a resposta do mashpia. O que o mashpia falou para ele? Falou para ele, mas você é obrigado a rezar? Não falou isso. Falou, não tem problema. Você não está conseguindo rezar? Não tem problema. Faz o seguinte, coloca o tefilim e fala para Deus, Deus, eu não estou conseguindo rezar. Estou muito chateado. Estou muito triste. Escutaram? Falou, você está com dificuldade de rezar. Fala isso para Deus. E esse colega, ele voltou depois de 1 hora e falou para o Rabino, Rabino, muito obrigado. Ele começou a chorar e falou, essa foi a melhor reza que eu já fiz na minha vida toda. Esta é a essência da tefilá. Você conversar com Deus assim como você está conversando com um amigo. Isso é tefilá. Esse sentimento sincero, esse sentimento puro, que vem do meu coração e vai direto para Deus, isso é tefilá. Só que eu não posso acabar por aqui. E eu já vou colocar algumas perguntas que eu recebi. Se é assim, por que Deus ele não atende nossos pedidos, mesmo sendo sinceros? Eu pedi e com toda a sinceridade, e Deus não me atendeu. Essa é uma grande pergunta. Uma pergunta enorme. E não é só nossa. Como eu já disse aqui, Moshe Rabbeinu, o nosso grande líder, ele também teve dificuldade com isso. Não sei se vocês lembram, mas o sonho de Moshe Rabbeinu era poder entrar em Israel. Quando Deus falou para ele, você não vai poder entrar em Israel, Moshe Rabbeinu ele começou a chorar, ele começou a implorar, e é dito que ele rezou 515 tefilot. Alguém já rezou 515 tefilot? 515 tefilot. Ele falou, Deus, por favor, Deus, por favor, Deus, por favor. E de repente Deus falou para ele, Rav Lach, basta, chega, é muito para você, para de pedir. Calma aí. Se Moshe Rabbeinu, Deus falou para ele parar de pedir, o que diremos nós? Então, será que é para parar de pedir? Então, eu pedi uma coisa algumas vezes. Se Deus não me atendeu, será que eu devo desistir? De jeito nenhum. Nós nunca devemos deixar de rezar. E por isso eu acho importante se aprofundar nessa passagem
Isso acontece muitas vezes quando a gente estuda a Torá no literal. Eu sempre friso isso. Nós precisamos estudar profundamente. Nós precisamos nos aprofundar nos detalhes para poder apreciar a Torá e nunca Deus nos livre criticar. Essa explicação é nos grandes comentaristas do Tanakh, do século XIX, o Malbim. Ele traz a seguinte explicação. Eu acho que ela é muito relevante para o momento que nós estamos vivendo agora. O que nós aprendemos do Covid? Com certeza, inúmeras lições, mas se tiver uma coisa que nós aprendemos desse momento, na minha opinião, é a seguinte: quão pouco nós precisamos para sermos felizes. Quantas coisas que até agora a gente dava tamanha importância, a gente corria atrás, que nem malucos, e de repente a gente percebeu que não é tão importante assim. Nós tínhamos certeza absoluta que nós precisamos daquela agenda frenética de eventos sociais, de atividades, para poder nos sentirmos realizados e felizes. De repente a gente percebeu que a vida pode continuar com mais calma. Óbvio que nós queremos e precisamos de eventos sociais, mas não aquela loucura que nós vivíamos. Pessoas que achavam que para poder ter férias e relaxar, precisavam viajar para a Europa, para os Estados Unidos, gastar o dinheiro que não tem, a energia que não tem. E às vezes perceberam que pode viajar para um lugar aqui mais perto, perto da natureza, e relaxar e aproveitar. Pessoas que achavam que um aniversário, um bar mitzvah, um casamento, você tem que ter no mínimo X de pessoas e todos aqueles detalhes que custam fortunas, perceberam que dá para você ter uma festa mais intimista e com mais significado. E os exemplos são inúmeros. Diz o Malbim algo revolucionário. Quando Moshe Rabbeinu pediu e implorou para Deus, e Deus respondeu para ele, Rav Lach. Deus não estava falando para ele, Moshe, fica quieto, Moshe, para de pedir, eu não vou te dar, você não entendeu ainda? Deus nos livre. Não é este o sentido que Deus ele fala com nenhum de nós, muito menos com Moshe Rabbeinu. Explica o Malbim. Rav Lach significa o seguinte: Moishalé, eu te amo muito. Quer escutar um conselho de pai? Para de pedir. Isso não é para você. Você está pedindo muito para entrar em Israel, mas isso não é para você. Esta não é a sua função. Esta não é a sua missão de vida. Você teve as maiores das missões, tirar o povo do Egito e receber a Torá. Guiou o povo por 40 anos no deserto. Essa geração toda morreu no deserto. Você, como um verdadeiro líder, você vai continuar com eles. Eu sei que você quer, eu sei que parece maravilhoso, mas isso não é o que você precisa. Isso não é para o seu bem. E Moshe Rabbeinu, ele relaxa. Ele entende o que Deus está falando para ele. Às vezes nós nos perguntamos por que tal tefilá ela não é atendida. E Deus nos responde: meu querido filho, minha querida filha, não existe tefilá que não é atendida. Deus, ele responde. Ele responde não. Não agora, não para você. Porque Deus, ele tem um plano superior. Nós não entendemos esse plano. Mas não existe Deus negar uma tefilá. E isso ajuda muito, principalmente na questão de inveja. O Hafetz Haim, ele tem um belíssimo exemplo de um ourives que se aposentou. Ele queria vender as ferramentas que ele tinha.
Não sabia para quem, ele atravessou a rua, falou com o sapateiro. Sapateiro, você gostaria de comprar pela metade do preço as minhas ferramentas? Falou, muito obrigado. Eu não tenho o que fazer com isso. Não, eu te faço 1/4 do preço, eu te faço 10%. Falou, nem de graça. Isso vai me ocupar espaço aqui. As tuas ferramentas são para peças delicadas. Eu preciso justamente de ferramentas brutas, do martelo, para colar aqui os sapatos. As tuas ferramentas aqui vão ocupar o espaço de mais um sapato. Pode ser que algo tenha um grande valor. Tem grande valor para quem? Tem grande valor para a pessoa que precisa daquilo. Quem te disse que você precisa daquele carro novo? Quem te disse que precisa daquilo que você pede tanto? Às vezes a pessoa pede muito para um negócio dar certo. Quem falou que aquele negócio vai dar certo, vai ser bom para você? A pessoa pede muito para casar com tal pessoa. Quem te disse que é para você casar com ela? O teu pedido certo tem que ser: Deus me ajude a achar a pessoa certa. Deus me ajude a achar o negócio certo. Esse tem que ser o pedido certo. Agora ficar escolhendo o que Deus tem que atender e da forma que eu quero, aí sim, eu estou entrando numa arena que não cabe a mim. E quando que eu tenho que parar então de fazer tefilá? Moshe Rabbeinu, Deus falou para ele: para. Quando nós devemos parar? Nunca. Moshe Rabbeinu só parou porque Deus falou para ele o seguinte: se você fizer mais uma tefilá, eu vou atender. Mas por favor, para, que não é para o teu bem. Porque Moshe Rabbeinu era tão poderoso, a tefilá dele era tão forte, que depois de 516 vezes, Deus iria atender. Quando nós temos um caso difícil, voltando ao início que nós falamos, sofrimento, miséria, dor, todas as dificuldades, nós podemos e devemos falar para Deus: Deus, eu entendo que no seu ponto de vista é maravilhoso, mas eu vivo nesse mundo físico e do meu ponto de vista está terrível. Não precisa falar nessas palavras? Está difícil, está complicado. Deus, faz um favor. Você pode mudar isso? E a gente tem que pedir, implorar e falar. E Deus, Ele ama que nós pedimos. Toda mãe, todo pai sabe. Quão gratificante é quando o filho ele liga, o filho já adolescente, que ele não costuma muito ligar para os pais, ele liga para pedir alguma coisa. Os pais falam: não tem problema que ele está pedindo, mas pelo menos ele está me telefonando, pelo menos nós estamos em contato. Quando tem esse amor, essa conexão, isso está acima de tudo. E é isso que o Malbim, ele fala sobre a tefilá de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, a tua tefilá não foi desprezada, Deus os livre. E assim fala para cada um de nós: a sua tefilá nunca vai ser desprezada. E uma coisa eu quero falar para vocês. Muitas pessoas têm dificuldade quando tem um caso grave e as pessoas se juntam para falar, por exemplo, salmos. Fazem mitzvot e rezam e fazem isso, fazem aquilo, e Deus nos livre, acontece o pior. E as pessoas ficam desapontadas. O que adiantou todo o meu esforço? O que adiantou toda a minha reza? Quero que vocês saibam de uma coisa. Não existe uma tefilá que ela é em vão. Cada pedido, cada salmo, cada mitzvah, cada coisa boa que nós fazemos é depositada num arquivo, em palavras modernas, num cofre. E quando precisa de alguma salvação para uma pessoa, ou para o nosso povo como um todo, aqueles méritos acumulados, eles são resgatados. Não existe um choro, uma lágrima derramada em vão. Todo o nosso esforço, ele é bem guardado por Deus e usado na hora necessária. E com isso nós finalizamos o nosso grande pedido para que acabe esse momento da história, momento onde nós não conseguimos enxergar
o bem supremo e que nós possamos ver o bem revelado. Mas para que ficar pedindo se nós não somos atendidos? Essa foi a pergunta que alguém fez para o Rebbe em uma carta. Pedir por Mashiach? Quem sou eu para pedir por Mashiach? Moshe Rabbeinu não conseguiu, Maimônides não conseguiu, o Rabbi Akiva não conseguiu, o Rashi não conseguiu, o Rebbe não conseguiu, o Baal Shem não... Diz o Rebbe numa carta muito bonita o seguinte: imagine que tem um exército que precisa conquistar uma cidade, eles precisam derrubar uma muralha. Vieram os soldados fortes, os capitões, e eles derrubaram quase toda a muralha. Falta agora só abrir a porta. Falta agora só tirar as últimas pedras e entrar. Porque os coronéis, os capitões não conseguiram finalizar, eu não vou finalizar aquilo que cabe a mim finalizar? Diz o Rebbe, os nossos grandes heróis que você mencionou, desde Moshe Rabbeinu, no rei Davi, todos eles quebraram grandes barreiras. Faltou um pouquinho para mim e você, para cada um de nós, fazer. E se Deus quiser finalizar esse percurso longo que nosso povo está trilhando há quase 2000 anos, esse amargo exílio, que possa finalizar muito em breve com a vinda de Mashiach. Amém. Uma boa noite a todos.